Bom dia, tudo bem? Saudações salesianas, queridos alunos. Vamos terminar o semestre? Vamos terminar? Pois bem, como últimos tópicos que nós vamos estudar no nosso curso, na nossa disciplina de História do Direito, vamos estudar os códigos penais e os códigos civis no Brasil. Quanto à parte penal, nosso primeiro Código Penal foi o código feito logo após a nossa independência, buscando uma autonomia em relação às ordenações do reino somente na parte penal. E esse código, apesar de o Brasil ser um país recente na sua independência, teve avanços significativos, avanços esses que inclusive não foram duplicados, não foram nem melhorados no próximo código que a gente vai estudar, que é o de 1890. Acontece que esse código ele foi muito avançado e até mesmo mais avançado que muitas legislações europeias, de países com legislação, um sistema de legislação muito mais antigo, muito mais aperfeiçoado do que o nosso. E ele foi um código influenciado pelo iluminismo, influenciado pelo justnaturalismo, influenciado pela Revolução Francesa, pela qual, pelo iluminismo, nós tiramos a igreja do centro do universo, do centro filosófico, e pusemos o homem com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E o nosso código tem alguns avanços, como questão, por exemplo, da individualização da pena, ou seja, apenas aquele que cometeu o crime realmente vai responder, não transmitindo isso aos demais, da família, por exemplo, como acontecendo nas ordenações do reino, como eu falei para vocês umas semanas atrás, a questão da cumplicidade, da coautoria também foi bem aperfeiçoado, muito aperfeiçoado, diferenciando o autor do coautor, A minoridade vindo como circunstância atenuante da pena, inclusive tendo até árbitro especial para os crimes cometidos pelos menores de idade, Indenização de dano ex delito, ou seja, a pessoa comete um crime, esse crime atinge a esfera penal, a pessoa vai ser punida penalmente pelo Estado, mas acontece que se houver uma responsabilidade civil, aquele que cometeu o crime, além de responder pelo crime, vai responder também civilmente pelo crime que respondeu. Aquele homicida que mata um pai de família, ele responde penalmente pelo crime de homicídio, o Estado vai processá-lo, vai julgá-lo, vai condená-lo, mas também, em razão desse crime, ele pode ser também responsabilidade civilmente para alimentar a família cujo pai ele matou. Então é a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, responsabilidade civil em razão de um crime feito, tá bom? A imprescritibilidade da condenação não prescreve, E também uma modalidade de pena, chama dias multa, ou seja, além da pessoa sofrer uma pena de restrição de direitos, uma pena de prisão, de restrição de liberdade, essa pessoa também vai pagar uma indenização para o Estado. Afinal de contas, a máquina estatal judiciária foi movida para processar essa pessoa que cometeu um crime. Por outro lado, um traço negativo, dois traços negativos é a não definição clara do que é culpa, hoje para nós está mais do que bem definido, e a questão também da ligação que ainda existia entre igreja e Estado, atribuindo crimes, tipos penais, à ofensa à igreja católica, Por outro lado, era a única, apesar da liberdade de religião ser feita, a liberdade de religião ela veio com o Império,
a Igreja Católica era ligada. O imperador ele era o núncio apostólico da Igreja Católica no Brasil, né? Isso foi até 1889, quando caiu e veio a República. E aí, justamente, logo depois, um ano depois da República, veio um novo Código Penal. Um novo Código Penal que não só foi necessário pela questão da República, mas também necessário porque tinha muitos tipos penais ligados ao recente situação da escravidão. A escravidão fazia pouco tempo que tinha sido abolida. E aí você tinha que ter uma reforma penal porque tinham muitos crimes, muitos tipos penais ligados à escravidão no Brasil. Foi o pior código penal que nós já tivemos. Foi um código penal mal feito, feito por doutrinadores incongruentes. Foi se buscando, depois dele, uma tentativa de refazer um novo código, e isso veio depois, já no regime de Vargas, tá? Em 1940, que aí sim já é um código penal não recordando a galhardia que foi o primeiro Código Penal, mas já foi um Código Penal bem mais avançado, um Código Penal que resgatou os ideais iluministas, que resgatou o justnaturalismo, mas também uma forte carga positivista, né? É o que está na lei, é o que tem que ser obedecido, o que está na lei, né? Essa é a questão do positivismo. Em 1984, ainda durante o regime militar, veio uma reforma muito profunda, principalmente na parte geral, né? Visando dar, se não tão um caráter punitivo, mas também dando um caráter ressocializatório, de ressocialização daquele apenado, ou seja, um caráter punitivo, um caráter de exemplo para os demais, para não cometer esse crime, mas também buscando a ressocialização do apenado. E o que nós temos vindo aí depois de 1984, um Código Penal que vem sofrendo alterações, não na parte geral, mas sim na parte especial, com novos tipos penais, tendo em vista o crescimento da nação, o amadurecimento jurídico do povo brasileiro, mas não vou negar que tem um efeito midiático. A mídia influenciou e influencia muito o Código Penal. Por exemplo, teve que uma atriz de novela da Globo, atriz principal de novela da Globo, filha da escritora da novela, ser morta pelo companheiro de novela, para que, por exemplo, homicídio qualificado virasse crime hediondo. Teve que a mídia bater em cima para que tentativa ou realmente morte virasse um tipo penal específico para a mulher, que é o feminicídio. Teve que a mídia bater pesado, por exemplo, quanto à questão dos maus tratos domésticos, que é Maria da Penha. São avanços, lógico, inquestionáveis. Ou seja, você tem a sociedade com conflitos, e esses conflitos precisam ser amenizados, mas nós vemos, infelizmente, não uma preocupação do legislador em verificar o surgimento de crimes novos e tentar diminuir a ocorrência deles. Nós vemos simplesmente a mídia batendo, a mídia criando pautas para tipos penais. Aí vem o legislador e, em retribuição a isso, fica criando novos tipos penais. Beleza? Até daqui a pouco.